Queridos amigos, hoje é uma grande alegria podermos entrar na sua casa pela TV A Caminho da Luz, onde sempre convidamos um amigo, um companheiro, um irmão de ideal espírita para falar sobre a sua trajetória no movimento espírita. Hoje nós estamos com o nosso irmão conhecido como Vansan, aquele que canta para todos nós, aquele que alegra as nossas sessões públicas, falando do Evangelho através da música. Você vai conhecer a sua vida, você vai conhecer o seu trabalho e você vai ter a oportunidade de ouvir o nosso irmão cantar nesse momento tão importante para todos nós. Tudo bem com você, Vansan? Graças a Deus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, é uma alegria estar podendo participar desse trabalho maravilhoso, dar os parabéns a vocês pela iniciativa, dizer que é realmente uma grande alegria e uma honra poder fazer parte desse acervo, desse documentário que reúne tantas pessoas queridas e importantes no meio espírita. Vansan, vamos iniciar esse nosso bate-papo, você falando um pouquinho como iniciou a sua trajetória no movimento espírita? Bem, foi tudo uma caminhada natural, né? Eu venho de uma família católica e numa certa fase da minha vida, lá para os anos 80, eu apresentava um problema de saúde, eu tinha muitas crises de enxaqueca e passando pelos médicos diversos, nada foi constatado de problema físico. E um desses médicos com quem eu me consultei, ele me sugeriu, ele falou, você não tem nenhum problema físico, você já pensou em procurar uma casa espírita? Então, como alguns dos meus irmãos, nós somos 11 e 4, já eram espíritas, eu falei com meu irmão e ele então me levou na casa em que ele frequentava e o diagnóstico foi o mesmo. O orientador da casa me avaliou a espiritualidade, através da espiritualidade e disse, olha, você não tem problema físico, os remédios não vão fazer efeito para você. O que você tem é um trabalho mediúnico a desenvolver. Se você quiser, a casa está à sua disposição. E então eu de pronto aceitei, ele falou, então amanhã você já pode vir que você já vai participar da sopa. Nós então, Vansan, dentro disso, nós conhecemos a sua companheira Alaine, você tem uma esposa, 2 filhas. Gostaríamos que você falasse um pouquinho se quando você casou você já conhecia a doutrina espírita ou se isso veio depois. Então, daí nessa trajetória da casa espírita eu comecei a frequentar os trabalhos, eu era jovem, tinha acabado de me formar na faculdade, então eu tinha tempo disponível. E com isso, toda noite eu estava na casa espírita, de segunda a sexta. Aos fins de semana eu trabalhava como músico, né? E a Alaine fazia parte da casa também, ela frequentava todos os dias. Então foi nesses trabalhos, né, durante os trabalhos na casa espírita, que eu conheci a Alaine, né? Que ela falou, ela costuma brincar, ela fala assim, você trocou a dor de cabeça. Além disso, Vansan, depois veio a música. Em que momento surgiu a música em sua vida? Bem, músico praticamente eu sou desde que nasci. Minha mãe me dizia que antes de me trazer ao mundo, pediu a Deus um filho músico. E eu já nasci cantando praticamente. Desde criança eu vivia compondo, cantando. Com 8 anos de idade já tocava violão, sem nunca ter estudado. Então a música sempre fez parte da minha vida. E aliada também a questão da caridade, porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito ligada a essa questão, ele fazia parte da Sociedade de São Vicente de Paulo, meu avô havia fundado na nossa cidade o Asilo de São Vicente de Paulo, e meu pai durante 30 anos cuidou. Então eu fazia muitos trabalhos com música junto aos acolhidos no asilo. Também com os padres eu fazia visita a hospitais, a presídios, onde a gente ia fazer evangelização com a música. Então a música sempre fez parte da minha vida e aliada a essa questão do trabalho fraternal. Logo que eu me tornei espírita, às quintas-feiras na nossa casa havia o trabalho de vibração de cura.
do qual eu também participava, eu e minha esposa, né? Até, na época, minha namorada. Então, certo dia, o orientador me recomendou, sugeriu que eu começasse a levar o violão durante os trabalhos de vibração de cura para ajudar na vibração e ficasse cantando o que a minha intuição mandasse. Então eu comecei a desenvolver esse trabalho. Eu levava nesse dia o violão, ficava sentado no cantinho, nos momentos em que aconteciam as vibrações de cura. Então a música foi já fazendo parte desse trabalho na casa. E eu fui com isso ganhando essa sintonia, essa afinidade com a espiritualidade ligada a esse tipo de trabalho. Gonçalo, tudo isso logicamente resultou um momento muito importante na sua vida. E a pessoa que está nos ouvindo quer sempre conhecer um pouco mais da nossa vida pessoal. Gostaria que você falasse um pouquinho de como se iniciou, já que nós já acompanhamos a sua trajetória, pelo que você nos falou na Casa Espírita, em que momento surgiu a oportunidade e os convites para você falar viajando pelo Brasil todo? Eu já era conhecido na minha cidade como músico, porque era o meu trabalho, sempre foi meu trabalho na música. E a partir de então, eu comecei a ser conhecido como um músico espírita. E quando nós tínhamos a alegria de receber a visita de algum orador conhecido, a comunidade espírita me convidava a fazer as harmonizações para esses oradores, né? Então eu fui começando a ser conhecido também por eles. E eles começaram a me convidar para fazer parte dos diversos trabalhos em cidades vizinhas, em São Paulo, e no litoral, onde estava mais próximo de mim. Então eu comecei a fazer as harmonizações para os oradores espíritas famosos, né? E um dia eu fui convidado a fazer uma jornada com um orador numa cidade do interior. E esse orador ele teve um problema de saúde e não pôde ir. Aí a pessoa que me convidou falou, olha, não tem problema, eu faço a palestra e você canta. Falei, perfeito. Era uma jornada de 10 dias. Aí então, na primeira cidade que nós fomos, era uma cidade pequenininha, bem do interior. Quando eu comecei a cantar, o público, o pessoal ficou assim, magnetizado pela música. Então ele chegou discretamente do meu lado e falou assim, olha, eu não vou quebrar esse encanto. O tema do Evangelho da Noite é este, eu sei que você sabe um pouco, então você fale sobre o Evangelho e cante. Então eu comecei naquele trabalho a falar intuitivamente sobre aquela lição do Evangelho e ilustrar com música. E ele gostou muito. Ele falou, olha, essa jornada de 10 dias agora é toda sua. Você vai ser o orador-cantor. E a partir de então, começou a me divulgar como alguém que fazia um evangelho ilustrado com música. E aí então começou a vir os convites para você viajar, num primeiro momento, para todo o Brasil. Perfeito. Aí eu comecei, ele mesmo foi me indicando as pessoas e um indicava para o outro e cada um que gostava falava para o outro e assim foi indo. Então as pessoas iam me chamando, olha, você poderia estar aqui tal dia, tal. E com isso a gente foi trabalhando, né, essa tarefa abençoada, graças a Deus. Moça, recentemente nós gravamos um CD que é Brilho de Luz, que é um CD com música sua. Nesse programa nós estaremos ouvindo algumas músicas que você estará apresentando para todos nós. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas músicas que você recebeu sob a inspiração. Esse CD, ele reúne apenas as minhas composições. São músicas que eu fui fazendo ao longo do tempo. A maioria são as músicas que eu fiz para a Aliança Espírita, RGA, Reunião Geral da Aliança, que é um encontro anual que ocorre reunindo todas as casas filiadas à Aliança Espírita. E ele ocorre em São Paulo, é um encontro internacional e desde 2006 eu sou convidado a ser o compositor do tema musical dentro daquele tema central proposto. E diante disso, então, eu componho pelo menos uma música por ano, atendendo a essa solicitação, dentro do tema escolhido.
Então foram essas músicas que a gente reuniu nesse CD e que ali estão. Vamos então ouvir um pouquinho o nosso querido irmão Vansan, porque daqui a pouco nós teremos a oportunidade de continuar a nossa conversa falando sobre o CD, porque esse CD tem músicas muito bonitas e você vai acompanhar na voz do nosso querido Vansan. Com prazer. Vamos unidos num mesmo ideal de amor e paz que a fé nos traz. Jesus que nos guia, clareia o caminho, ensina a amar e perdoar. Felicidade e paz no coração, em cada um sentir um grande irmão, fazer o bem e desejar crescer, nossa aliança assim fortalecer. O nosso ideal que o amor nos traz, em todo o universo jorrar a paz, na mais linda luz buscar Jesus e amar. La 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 la. La 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 la. Vamos unidos no mesmo ideal de amor e paz que a fé nos traz. Jesus que nos guia, clareia o caminho, ensina a amar e perdoar. Felicidade e paz no coração, em cada um sentindo um grande irmão, fazer o bem e desejar crescer, nossa aliança assim fortalecer. O nosso ideal que o amor nos traz, em todo o universo jorrar a paz, na mais linda luz buscar Jesus e amar. La 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 la, buscar Jesus e amar. Eu sei, você ficou extasiado com essa música, não é? Realmente é uma música que toca os nossos corações. Nós vamos continuar esse bate-papo. Vansan, nós sabemos que o movimento espírita até hoje ainda tem alguma restrição com referência à música dentro da casa espírita. Antes era pior. Quando você começou a cantar, você percebeu essa restrição? Eu confesso que a gente teve uma certa dificuldade, mas perfeitamente compreensível, porque as pessoas não tinham noção do que seria esse nosso trabalho. Quando as pessoas têm a oportunidade de assistir, de presenciar e ver que o nosso trabalho é algo sério, fundamentado no Evangelho, fundamentado nas obras básicas, que a gente vem trazer uma mensagem que contribui para as pessoas. Eu recebo muitos e-mails, recebo muito depoimento de pessoas que mudaram a sua vida a partir do nosso contato. Porque às vezes a pessoa está tão ferida, tão machucada, a dificuldade dela é tão grande que as palavras não tocam o seu coração. Então às vezes elas podem ouvir centenas de palestras, ler tantos livros e as palavras não entram. E de repente uma determinada melodia aliada a uma palavra construtiva é capaz de varar essa barreira e sensibilizar o seu coração.
Então eu recebo muitos depoimentos de pessoas que estavam à beira do suicídio e que, influenciadas pelo trabalho da espiritualidade na nossa apresentação, elas mudaram de ideia. Recebo depoimentos de muita gente que se tornou espírita a partir do momento em que tomou contato com o nosso trabalho, que ouviu a nossa música e sentiu interesse de presenciar esse trabalho. Então, à medida em que a gente foi fazendo essa semeadura, que algumas pessoas de boa vontade foram abrindo as portas das casas espíritas para nos receber, embora muitas vezes no início com receio, porque não sabia o que vinha, né? E de repente essas pessoas foram percebendo a natureza do nosso trabalho e foram assim abrindo as portas e recomendando para outros dirigentes espíritas. Acontecia muito de eu chegar numa cidade onde eu não era conhecido e a pessoa fala para mim: olha, eu não conheço o seu trabalho, não sei como é, com uma certa assim até reserva, mas como fulano de tal me recomendou, então eu aceitei que você viesse aqui. Aí eu faço o trabalho, ao término, o tratamento já é outro. A pessoa já fica entusiasmada e querendo que a gente volte. E foi assim, então, que a gente foi, com a graça de Deus, abrindo as portas. E hoje, a música já é muito bem aceita, e exatamente por conta desse resultado. Há também casos em que a gente chega numa casa espírita em que ela está condicionada a certos pensamentos que, vamos dizer assim, retidos na casa. Muitas vezes o dirigente enfrenta problemas pessoais, tem dissabores com sua equipe. A gente percebe que aquela casa está em desarmonia. E quando nós chegamos e realizamos a nossa tarefa através da música, a espiritualidade consegue tocar os corações e restabelecer essa harmonia. Então a gente percebe, por exemplo, que a vibração da casa, quando nós chegamos, estava num patamar e ao término do trabalho ela se encontra diferente. Acaso já aconteceram várias vezes, por exemplo, de nós termos numa casa espírita 2 grupos antagônicos. É até interessante, é esquisito a gente dizer isso, que numa casa espírita havia 2 grupos antagônicos. E ao término da nossa apresentação, eles se entrelaçaram num abraço e lágrimas, fazendo a reconciliação, fazendo então que a casa trabalhasse uníssona no trabalho de Jesus, nas tarefas superiores. Tem um dito popular, Vincent, que diz assim: quem canta, seus males espanta. Nós acompanhamos você desde essa primeira jornada que você fez e até hoje. Nós já temos a amizade há muitos anos, acompanhando todo o seu trabalho. Eu posso dizer que o seu trabalho teve um divisor de águas, 2 momentos. O primeiro momento, você acompanhava alguns oradores cantando, inclusive nos congressos, em seminários, onde você fazia a parte artística. Num determinado momento, você começou a fazer o evangelho musical. Gostaria que você falasse um pouquinho desses 2 momentos. Sim, tudo teve início nessa jornada que eu comentei. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que você e a sua equipe foi um daqueles que logo assim no começo já me deram apoio, já confiaram no nosso trabalho, já enxergaram um pouquinho mais longe aonde a gente poderia ir, né, com essa tarefa. E realmente há uma diferença muito grande, porque enquanto eu fazia só a harmonização, claro, a gente doa a nossa energia, a gente contribui de alguma maneira. Porém, a partir do momento que eu comecei a fazer o evangelho musical, onde eu falo da lição do evangelho e enriqueço com as músicas, aquilo que a gente pode doar é muito mais. Então, e vai estabelecendo essa conexão com a espiritualidade e a gente então vai recebendo as intuições sobre aquilo que é melhor a gente falar, sobre que músicas são mais adequadas para a necessidade vibratória daquele momento. Às vezes a gente fala alguma palavra ou canta alguma canção que
toca diretamente algum encarnado e às vezes algum desencarnado presente que estava precisando exatamente daquela mensagem para se abrir, para poder ser auxiliado. E os relatos dos médiuns videntes em relação às tarefas da espiritualidade durante esse evangelho musical são assim muito estimulantes para mim, porque vem falar desse trabalho da espiritualidade, de quanto a música auxilia o trabalho da espiritualidade nos resgates de almas, nos auxílios às almas endurecidas e nos presentes também, que muitas vezes possibilita que a pessoa que estava criando uma barreira, não conseguia ser auxiliada, por mais empenho tivesse a espiritualidade, com a música, com a nossa tarefa, ele conseguia estabelecer essa conexão, abrir-se para poder receber o auxílio necessário. Moção, eu gostaria que você falasse, porque há muitos telespectadores que estão nos vendo nesse momento, nos ouvindo, ele não sabe como funciona o evangelho musicado. Gostaria que você falasse um pouquinho em síntese como funciona aquela 1 hora que você se dedica na casa espírita para aquela plateia que está numa sessão pública. Na maioria das vezes, eu trabalho muito com a intuição. Eu defino no momento em que eu inicio sobre que tema falar. Então, sempre é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Existem casas onde o objeto de estudo daquele momento é determinado capítulo. Então, eu aproveito, por orientação do dirigente da casa, que aquele capítulo está sendo estudado e explano sobre aquele determinado capítulo, enriquecendo com a música. Há casos, por exemplo, congressos, encontros que têm também um tema central e dentro desse tema central eu faço também a minha apresentação voltada para ele. E há casos ainda mais específicos, como mês espírita, semana espírita, assim que as pessoas já me dão o tema, o subtema direitinho, para que eu explane sobre aquele foco direto. Então, como qualquer orador, eu vou falar sobre aquele tema, aquele subtema, e vou enriquecendo com a música. Mas, na maioria das vezes, é bastante intuitivo. Mas tem a parte final que você faz, que eu gosto muito, que é o momento da vibração, da prece, que é um momento que toca muito o coração das pessoas. Gostaria que você falasse um pouquinho esse momento. Sim, foi por orientação espiritual, por diversos médiuns de lugares diferentes. Eu ia me apresentar numa determinada casa, ao final vinha um médium vidente e dizia para mim, olha, os espíritos desejam que você entregue flores ao final. E aí então eu penso, poxa, como é que eu vou entregar flores, né? Eu não tenho nem condições financeiras, eu não tenho como entregar essas flores. Aí eu ia numa outra casa, vinha novamente um outro médium vidente. Olha, os espíritos estão querendo que você distribua flores. Aí ia numa terceira, outro médium vidente vinha falar a mesma coisa, até que eu me lembrei de uma música que justamente fala sobre as flores. Então, essa música das rosas, eu sempre coloco no final por essa orientação. Aí, numa outra ocasião, numa determinada casa espírita, olha, os espíritos estão pedindo para você inserir uma música de tratamento de saúde, porque é onde eles vão fazer os trabalhos de cura. Aí numa outra casa, num outro momento, por outro médium, vinha me falar a mesma coisa. Então eu fui buscando músicas, recebendo sempre essas orientações dos médiuns videntes, das intuições das pessoas que vinham me trazendo essas informações. Então eu fui adequando e fui construindo essa parte final, que é onde a espiritualidade realiza de uma forma mais assim eficaz, né, o auxílio. É no momento em que a gente apaga a luz e que faz uma vibração pelos presentes, pelos distantes e pelos desencarnados. Nós vamos agora aproveitar esse momento, vamos ouvir mais um pouquinho da música e depois então nós vamos falar um pouquinho da turnê que o nosso irmão faz pela Europa e pelos Estados Unidos.
Quando a sombra da tristeza cobrir seu sonho de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Bom, depois dessa belíssima música, que eu tenho a certeza que não só encantou a mim, mas a você também que estava ouvindo, nós vamos falar um pouquinho e conhecer um pouquinho o Vansan, que tem feito um trabalho também de divulgação, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. Vansan, quando e como surgiu esses convites para você cantar fora do país? Bem, a primeira vez que eu tive a alegria de estar em Portugal, que foi a porta, a abertura para eu poder ir à Europa, foi através do convite de nossa companheira Dona Julieta, que me deu a satisfação de organizar a minha primeira jornada em Portugal. Foi onde então eu comecei a fazer essas viagens a Portugal e de lá desde 2008, com muita alegria, tenho ido todos os anos. Algumas pessoas acompanhando a nossa tarefa através da internet, de outros países da Europa, sabendo que nós estaríamos visitando o continente, e começaram a me enviar convites também para visitar outros países. Então, diante disso, a gente aproveitou a nossa ida a Portugal há alguns anos e estendeu também a visita a outros países, né? Estivemos na França, estivemos na Suíça, na Alemanha, e visitando apenas como visitante em Luxemburgo, na Bélgica. E então a gente fez, cada ano a gente faz assim algumas apresentações também em outros países da Europa. Com relação aos Estados Unidos, há um companheiro nosso na cidade de New Jersey, que ele é dirigente de uma casa espírita e ele também é músico. E ele sempre sentiu a necessidade de colocar música dentro da casa espírita. E ele, vendo pela internet, viu o nosso trabalho
resolveu me convidar também. Então, marcamos uma jornada na região de New Jersey, Nova York, no ano de 2009. No momento em que eu divulguei a minha ida, outras casas espíritas da Flórida, sabendo que eu estaria lá também, estenderam o convite. Foi onde então eu comecei também a estar em Miami, em Orlando, e desde então a gente tem ido a convite todos os anos também para os Estados Unidos. O nosso telespectador sempre tem uma curiosidade de saber como é o espiritismo lá fora. Nós temos aqui ouvido alguns palestrantes que têm dado seus depoimentos sobre as palestras que têm feito em outros países. Como que é com referência à música? A recepção aqui no Brasil, Vansan, sabemos que é hoje uma boa recepção. Lá fora, também o é? Eu considero que as dificuldades iniciais foram as mesmas, porém hoje já está mais consolidado, como aqui também. Então, não vejo problemas. Normalmente, quem me convida já sabe mais ou menos o que vai receber, que tipo de trabalho a gente vai fazer. Então, eu só tenho a agradecer às pessoas que confiam na nossa tarefa, que abrem as portas do coração, e me emociona muito a gente ver esse trabalho, porque em Portugal a doutrina espírita já está bem consolidada, a gente já pode acompanhar os trabalhos, né, das pessoas, as casas espíritas, há muitas casas espíritas, pessoal bastante interessado. Agora, há lugares que é um trabalho de bandeirante, normalmente realizado por brasileiros, por portugueses, tá? Cidades que predominam muitas vezes o interesse apenas pela questão material, onde o dinheiro fala mais alto, e então os corações consequentemente são mais frios, e a gente vê lá os nossos irmãos queridos brasileiros, portugueses, arregaçando as mangas e semeando a doutrina do amor. Se unem, se cotizam para alugar uma pequena salinha com dificuldade, e ali formam um grupo de amor que muitas vezes começa pequenininho, depois outras pessoas vão agregando e aos poucos vão atraindo também os moradores locais. Graças ao trabalho do Conselho Espírita Internacional, pelo que eu tenho acompanhado, e da Federação Espírita Brasileira, muitos trabalhos são traduzidos na língua local, especialmente as obras básicas, que estão traduzidas em diversos idiomas, facilitando assim o acesso das pessoas que tenham interesse, porque os problemas são os mesmos. Embora no Brasil, na África, haja-se uma maior necessidade de um trabalho social voltado ao auxílio material, até mesmo de alimento, nos países ricos, as necessidades interiores são as mesmas. Há muita depressão, há muito suicídio, há muita tristeza, há muita falta de Jesus no coração das pessoas. E muitas vezes são esses trabalhadores abnegados que se entregam a essa tarefa de abrir, de montar aquele pequeno núcleo que vai aos pouquinhos mudando a condição vibratória daquele bairro, daquela cidade, e tocando o coração das pessoas, e de repente vai chegando um, chega outro, e vai começando a ter esse entrosamento. Nós sabemos, Vansan, que aqui no Brasil as casas são relativamente... Nós temos desde casas pequenas, mas muitas casas grandes. Como é que as casas espíritas na Europa? Porque as pessoas têm uma ideia de que, como o espiritismo aqui no Brasil avançou e muito, Portugal também, o restante da Europa, como é?
As casas normalmente não são muito grandes em números de pessoas, são grandes na tarefa que realizam, né? Mas em números de pessoas não são muito grandes. Mas os nossos companheiros se empenham muito também em realizar assim, congressos, onde reúne um maior número de frequentadores para um determinado fim, para trazer um orador do Brasil e de outros países que tem uma contribuição maior a dar. Então, eles fazem uma divulgação muito grande. Eu já tive oportunidade, por exemplo, na Suíça, de participar de congressos que reuniam espíritas de diversas cidades. Há congressos, por exemplo, que reúnem a comunidade médica, por exemplo, e onde é levado, são convidados médicos espíritas do Brasil a estar presente, levando para a comunidade científica, a comunidade médica daquele local, essa informação, as descobertas em torno das confirmações da influência espiritual na saúde física, enfim, há esse trabalho, essa congregação dos espíritas, muitas vezes num único local, assim, colocando um número maior de pessoas para um determinado fim, né? Além disso, hoje a internet tem auxiliado muito. Há grupos que se reúnem para ouvir uma palestra do Brasil através do Skype. Então, nós temos oradores espíritas que se conectam naquele momento, e aí a gente há que ressaltar que muitas vezes isso requer um certo um espírito fraterno mesmo desse orador e das pessoas, por conta da diferença de horário. Às vezes essa preleção tem que ser realizada de madrugada para poder coincidir com o horário daquela cidade. E então é feito através do Skype. Então as pessoas naquele grupo estão recebendo as informações por essa via. Hoje, praticamente no mundo inteiro, graças ao trabalho de tantos abnegados e desses grupos que eu citei, e também do Conselho Espírita Internacional e da Federação Espírita Brasileira, há casas espíritas praticamente em cada cantinho do mundo. Na Ásia, no Oriente Médio, na África, em Cuba, em vários países da América do Sul, América do Norte. Nós temos uma sementinha plantada praticamente no mundo inteiro. Eu visitei poucos países, mas tenho acompanhado esse trabalho que os nossos queridos irmãos realizam fora do Brasil. E a música, Vincent, é sempre aquele companheiro que a casa tem, trazendo um alento, não só através da palavra, mas também através da música, que sempre desperta nas pessoas comoção e emoção, não é? Com certeza. É aquilo que eu comentei no início, né? Às vezes a pessoa não tem condições de receber através da palavra. A dificuldade dela é tão grande que ela está permeada. A palavra bate e volta, não entra. E de repente, com a música, a gente consegue romper essa barreira e abrir. E aí então a pessoa desperta e pelo menos se permite ser ajudada. Nós vamos então, Vincent, aproveitar esse momento, não poderíamos deixar de ouvir você, para que a gente possa continuar com essas músicas entrando em nosso coração. Vamos cantar um pouco mais? Com muito gosto. Vamos unidos a Sheila, nessa alegria sem fim. Canta com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Essa flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina
nossa vida nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos confiantes lenitivo a sua dor. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Depois dessa música maravilhosa, que eu tenho a certeza que emocionou todos nós, não é? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da família, porque, ao nosso modo de ver, a família é um ser muito importante. Nós conhecemos a Laine já há muitos anos, desde que as suas crianças, que hoje são moças, eram crianças, não é? As meninas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância da sua família nessa caminhada sua e nessas viagens. Bem, a família é tudo. A Laine, com a graça de Deus, como nós nos conhecemos na Casa Espírita, ela é espírita de berço e ela me dá todo o apoio. Não só o apoio como esposa, como me acompanha, mas também me ajuda na questão vibratória. Muitas vezes eu estou realizando uma tarefa numa casa e às vezes essa tarefa é difícil, às vezes a gente encontra barreiras dentro da própria casa, barreiras vibracionais. E ela então tem essa sensibilidade e do cantinho dela ela vai ajudando na vibração e vai me ajudando para que eu possa estar aberto às intuições. Sempre me apoiando em tudo que a gente faz, me ajudando, dando sugestões de músicas, de ideias, de material de pesquisa. Então a Laine não dá para conceber essa minha tarefa sem a participação da minha esposa. Além disso, as minhas filhas, com a graça de Deus, hoje já são moças. Eu tenho 2 filhas, né? E quando elas eram um pouco mais jovens, o meu sogro e minha sogra sempre nos deram um apoio nos momentos em que a gente precisava sair de viagem. A gente começou a sair de viagem quando elas já eram um pouco mais crescidinhas, né? Que dava essa tranquilidade. Mas além dessa tranquilidade, meu sogro e minha sogra sempre nos deram o apoio. Então a gente viajava, eles estavam ali aos cuidados deles, né? Então a família para mim é tudo, é muito importante que a gente tenha esse apoio da família. Inclusive quando você viaja, Vansan, a Laine tem feito um trabalho então, né, Vansan, lá no Núcleo Espírita Caminho da Luz, em Mogi das Cruzes, não é? Sim, à medida do possível, porque ela viaja muito comigo. Mas quem está lá mais frequente são os meus sogros, né? A Laine, ela fez parte durante muito tempo, coordenou a parte de assistência às mães, eram os cursos de mães que ela coordenava. Hoje, devido às nossas viagens, meu sogro, minha sogra, a equipe do centro lá é que cuida. Agora, nós temos um trabalho paralelo. Esse trabalho é meu e da Laine, junto a uma favela na nossa cidade, no bairro de Jundiapeba. Ali nós damos assistência material a 10 famílias. É um lugar bastante hostil, um lugar de difícil acesso, e esse trabalho surgiu naturalmente, desde praticamente o ano 2000. A nossa vida toda na Casa Espírita sempre foi ligada, porque a gente aprendeu que não há trabalho espírita sem caridade. A gente tem que trabalhar, e que é isso que nos dá essa força, né? Então, no ano 2000, a minha cunhada era professora numa escola de periferia lá da região e veio falar com a gente que havia uma família muito necessitada, que precisava muito, era uma família de 9 filhos, que a mãe estava com muita dificuldade.
Então, eu era professor também de música e eu ganhava uma cesta básica nessa época, né? E então eu falei, não, vamos doar essa cesta todo mês para eles. E a gente ia levar. E à medida que a gente começou a ir, a gente foi percebendo a necessidade do local. E foi vendo que mais e mais famílias estavam precisando. Então nós começamos a fazer esse trabalho. A gente comprava com os nossos recursos as cestas básicas e começava a levar nessas casas. E isso foi crescendo. Então hoje a gente faz essa visita mensal a essa região, o bairro de Jundiapeba, que é um lugar bastante necessitado. As pessoas moram em casas construídas com restos de papelão e de caixote, moram sem nenhum saneamento, e a gente dá aquilo que a gente pode, que é alimento, roupa, auxilia às vezes com remédio, enfim, todas essas coisas da rotina da vida. Então essas famílias são assistidas por nós, e quem cuida disso com muito carinho é a Laine. A Laine conhece uma a uma as crianças, conhece um a um as mães, né? Que a gente dá esse respaldo. Moçã, nós também voltando um pouquinho para Portugal, que é lá da Europa o país que mais tem um movimento espírita atuante, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre Portugal, porque Portugal, nós tivemos lá o ano passado e nos impressionou muito o carinho com que os nossos irmãos portugueses receberam nós em todas as cidades. É isso mesmo, né? Sim, eu tenho grandes amigos, com a graça de Deus, que a gente foi formando, e um amigo muito especial é o nosso querido Coronel Costeira e sua família, que dirige, pelo que eu conheço, a maior casa espírita fora do Brasil. É uma casa grande em todos os sentidos, inclusive nos trabalhos que realiza. O Coronel Costeira sempre nos recebeu com muito carinho, como se fôssemos um membro da sua família. Então eu tenho muita gratidão por ele, e é ele quem hoje organiza a nossa digressão por Portugal. Também temos no Algarve os queridos amigos Mariana, o Rosado. Nós temos outros amigos queridos também no Algarve. Temos outros amigos em outras regiões, né? Em cada cidade a gente foi formando esse círculo de amizades, né? De pessoas que confiaram na nossa tarefa e que nos recebem lá carinhosamente. Se eu for citar todos aqui, nós vamos gastar o tempo todo falando dessas pessoas queridas, mas todos eles moram no meu coração, porque cada vez que a gente está lá, a gente é recebido como um membro da família, carinhosamente. É verdade, realmente o carinho que eles têm para conosco é algo assim muito, muito grande. Nós estamos partindo para o nosso encerramento. Antes de você cantar mais algumas músicas para nós, como o nosso tempo está indo se esgotando, nós vamos então falar das perspectivas. Estamos ainda com alguns poucos minutos. Qual é a perspectiva que nós temos aí diante da música para o movimento espírita? Você acredita que ainda há um campo grande para se avançar, levando a mensagem através da música? Sem dúvida. Com alegria eu tenho observado que depois desse nosso trabalho, não só de minha parte, mas de outros colegas que realizam esse trabalho de evangelho com música, as portas foram se abrindo, as casas foram sentindo que esse trabalho é um grande auxiliar nas vibrações, e então começaram a surgir aqui e ali outras pessoas que se encorajaram a fazer também essa tarefa. Então hoje a gente vê crescendo o número de oradores espíritas que também utilizam a música. A nossa agenda, com a graça de Deus, é bastante intensa. A gente tem muitas apresentações e muitas outras pessoas estão surgindo também, realizando essa tarefa, inspirados nos trabalhos que a gente realiza. Isso só me dá alegria, eu fico muito feliz. Nosso objetivo é continuar nessa tarefa, percebendo o efeito benéfico nas pessoas, através do feedback que a gente recebe, pessoas que
nos escrevem, que contam da sua experiência através do contato que teve com o Evangelho Musical, e que a gente participa, e muitos que tiveram sua vida transformada, sua maneira de pensar, a harmonização na família e o reencontro consigo mesmo, o encontro com o Evangelho de Jesus, muitos que se tornaram espíritas, e isso é um motivo de grande alegria para a gente, porque só nos estimula a prosseguir e prosseguir sempre, contando sempre com o apoio dos queridos amigos, que também, sem os quais a gente não poderia estar realizando essa tarefa. Moça, vamos cantar mais um pouquinho? Com gosto. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há discórdia, que eu leve união. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mais a amar, porque é dando que se recebe, esquecendo, que se encontra perdoando, que se encontra o perdão morrendo, que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Despertar para um sonho colorido, por sentir-se nu vestido, aflorar as emoções, viajar, procurar novo horizonte e fazer do amor a ponte pra ligar as nossas energias, explodir as alegrias, rebentar sem toda a luz, recriar o universo, eclodir nos corações a paz e saber que enfim na vida um é pouco, dois é bom e ninguém é
é pouco, dois é bom e ninguém é demais. Viajar, procurar novo horizonte e fazer do amor a ponte pra ligar as nossas energias, explodir as alegrias, rebentar sem toda a luz, recriar o universo, eclodir nos corações a paz e saber que enfim na vida um é pouco, dois é bom e ninguém é demais. Um é pouco, dois é bom e ninguém é demais. Eu tenho um amigo sincero, de quem tanto espero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia e a revolta me batem à porta, não vejo a solução. É Ele o amigo adorado, que está sempre ao meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação.
Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero. Bom, depois desse momento maravilhoso, dessa entrevista, conhecendo um pouco melhor o cantor Vansan, e aquele que tem viajado por todo o Brasil, por uma parte do mundo, levando o evangelho através da música. Gostaria então que você deixasse, Vansan, uma mensagem de encerramento para os nossos amigos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer muito esta oportunidade e agradecer a todos aqueles que fraternalmente nos acolhem. A gente, quando chega numa cidade pela primeira vez, numa casa espírita, a gente vê que a mensagem de Jesus, de que nós reconheceríamos os seus discípulos por muitos se amarem, faz muito sentido, porque a gente é recebido como um irmão, como uma pessoa querida, mesmo que as pessoas não nos conheçam. Então, e é recíproco de nossa parte, a gente também procura deixar em cada cidade que visita esse carinho em retribuição, esse abraço fraterno e esperando que a espiritualidade possa estar sempre conosco nessas tarefas de amor, para que mais e mais pessoas possam ser confortadas e sensibilizadas por esta grande mensagem que é o Evangelho do Senhor Jesus. Moça, obrigado pelo carinho e até breve. Obrigado, eu que agradeço. Um raio de luz, um sonho de paz, o amor que irradia essa imensa alegria de juntos uma vez mais, unidos na fé, em Deus e em Jesus, tão alegremente formando a corrente de amor e de luz que nasce no peito, e então é só brilhar e vai se expandindo, e a gente sorrindo se põe a cantar. É bom estar aqui nessa grande amizade. Jesus é o caminho, nosso elo de amor e de fraternidade. Tão bom estar aqui nessa grande amizade. Jesus é o caminho, nosso elo de amor e de fraternidade. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. É bom estar aqui nessa grande amizade. Jesus é o caminho, nosso elo de amor e de fraternidade. Tão bom estar aqui nessa grande amizade. Jesus é o caminho, nosso elo de amor e de fraternidade. Vamos espalhar
a semente do amor. É Jesus quem nos chama. Nós podemos ser da paz um semeador, um coração que ama. Vamos espalhar a semente do amor. É Jesus quem nos chama. Nós podemos ser da paz um semeador, um coração que ama. É só perceber que a seu lado há um irmão, ser a força, a fé e o chão. Buscar compreender, perdoar e lhe dizer como é bom te conhecer. Vamos espalhar a semente do amor. É Jesus que nos chama. Nós podemos ser da paz um semeador, o coração que ama. É só procurar onde há fome e solidão, ser a água, o fé, o pão. Amar por querer, dar sem receber, sempre agir com coração. Vamos espalhar a semente do amor. É Jesus que nos chama. Nós podemos ser da paz um semeador, o coração que ama. Vamos espalhar a semente do amor. É Jesus que nos chama. Nós podemos ser da paz um semeador, um coração que ama. Vamos espalhar a semente do amor. É Jesus que nos chama. Nós podemos ser da paz um semeador, um coração que ama. Vamos espalhar a semente do amor. É Jesus que nos chama. Nós podemos ser da paz um semeador, um coração que ama. Vamos espalhar. Fim dos tempos. Autoria de João Cabete. Vem, Jesus, divino amigo. Vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar.
Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. O pão nosso de cada dia, essa é de minha autoria. A luz do dia amanheceu lá fora e a gente vai saindo pro trabalho, nas mãos inchadas carregando a enxada e sobre o peito o desagasalho. A terra espera que nela se plante e fará tudo pra plantar nascer. Lá, 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 lá. Do poço a água quer ser retirada, nos pés os frutos prontos pra colher. No céu as árvores e os passarinhos dizem que o dia é lindo pra viver. O dia espera que a gente o perceba e fará tudo pra se perceber. Lá, 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 lá. La 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 la. Depois tirar leite da mãe bovina, sentar à mesa pra tomar café, comer do pão que a vida põe por sina, frutas maduras sem bicho no pé. É essa seiva que nos alimenta e fará tudo pra alimento ser. La 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 la. La 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 la. Às vezes lágrimas correm dos olhos, às vezes tudo parece acabar, mas só de ver as coisas que plantamos gerarem frutos que vão madurar. O sol enxuga a lágrima dos olhos e nos conduz de volta a trabalhar. Às vezes lágrimas correm dos olhos, às vezes tudo parece acabar, mas só de ver as coisas que plantamos gerarem frutos que vão madurar. O sol enxuga a lágrima dos olhos e nos conduz de volta a trabalhar. La 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 la. À noite, quando a luz mestra se apaga, a gente arruma a cama pra dormir, reza pra Deus e pra Virgem Maria, pedindo bênção ao dia que há de vir. O sino toca a nota da capela, dizendo que oração
se fez ouvir. La 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 la. Existe um brilho em você que me atrai e me trai, fazendo mais e mais a amar. Não sei porquê, existe um brilho em seus olhos que me chama a atenção e põe mais perto minhas mãos de suas mãos. Existe luz nesse brilho, existe amor nessa luz, e cada vez que eu a vejo, desejo mais conhecer, porque essa luz tão intensa, porque esta chama ainda acesa, porque amar tanto assim você. Existe um brilho em seus olhos que me chama a atenção e põe mais perto minhas mãos de suas mãos. Existe luz nesse brilho, existe amor nessa luz, e cada vez que eu a vejo, desejo mais conhecer, porque essa luz tão intensa, porque esta chama ainda acesa, porque amar tanto assim